Boa noite a todos. Como o presidente da Câmara falou, a Jornada de Palestras é uma parceria aqui da Câmara com as principais instituições de ensino da União da Vitória e Porto União. E nesta quarta edição, a responsabilidade ficou por conta da Uniuv, né, com a professora Miriam, que vai abordar o tema Gestão e Fiscalização de Contratos. Apenas sobre a palestrante, para ser rápido aqui. Ela é graduada em Direito, especialista em Direito do Trabalho, mestre em Direito Empresarial e Cidadania e assessora jurídica da Uniuv. Apenas quero lembrá-los, então, que, ao final, quem assinou ali a lista de presença receberá o certificado com o total de 2 horas. Tá bom? Então, vamos receber aqui esta noite a professora Miriam. Boa noite a todos. Quero cumprimentar especialmente o presidente desta casa, demais vereadores presentes, meus colegas da Uniuv. Agradecer também a oportunidade de estar aqui nesta casa, dialogando, conversando a respeito de um tema tão importante atualmente, que é a gestão e a fiscalização dos contratos administrativos. Então, não é uma palestra, mas sim uma conversa que nós vamos ter. Então, quero que vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas durante ou ao final da minha fala. Vocês sintam à vontade. Muito bem. Por que falar de gestão e fiscalização de contratos administrativos? Da onde vem essa obrigação? É uma obrigação da administração pública? De onde surge, né, essa atividade, esse exercício? É uma faculdade da administração? Não, não é só uma faculdade. Na verdade, é um poder-dever da administração pública de gerir e fiscalizar os seus contratos administrativos. E da onde que vem essa imposição legal? Ela vem da própria Constituição Federal. O artigo 37 da Constituição, que trata dos princípios inerentes à administração pública, tema esse, inclusive, que já foi abordado aqui, em outra oportunidade, pelo professor Luiz Renato, nos diz que a administração deve proceder de acordo com a lei. Ela é obrigada a cumprir o que a lei determina. Não tem uma possibilidade de opção. E, a partir da Constituição Federal, do princípio da legalidade, tendo esse dever, esse poder-dever da administração pública, de cumprir as leis, nós temos a Lei 866, de 93, que estabeleceu esse dever, no artigo 67, dizendo que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração, especialmente designado, permitir a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. Então, nós temos aqui que a gestão, a fiscalização do contrato administrativo, ele advém aqui do artigo 67, essa obrigação da administração de bem zelar pelos seus contratos, pela execução dos seus contratos. Então, a obrigação legal está aqui. Essa questão da gestão e fiscalização prevista na Lei já 866, a Lei Geral de Licitações e Contratos, ela estabelece essa situação do dever, porém, deixa muito em aberto e sempre trouxe muitas dúvidas na prática, no dia a dia, no cotidiano da administração pública. Recentemente, agora, em janeiro de 2018, nós tivemos a edição pelo Tribunal de Contas do Estado, do nosso Estado, da Instrução de Serviço número 119, que veio estabelecer de uma forma mais objetiva e sistemática como proceder a questão da gestão, do fiscal, do contrato, atribuições, muitas vezes, que se confundiam
na administração pública. O que faz o gestor? Quem é o gestor? Quem é o fiscal? O que faz o fiscal? Quais são as suas atribuições e responsabilidades? Essa instrução de serviço do Tribunal de Contas do Estado, ela foi elaborada com base numa instrução normativa, a instrução normativa número 5 de 2017, de compras federal, compras governamental federal, que trouxe algumas linhas gerais que estabelecem a questão da gestão e da fiscalização administrativa dos contratos, que até então não existia algo objetivo, delineado. O que a fiscalização, então, dos contratos visa? Primeiro, materializar os objetivos da licitação. Nós temos todo um processo de compras, de contratação de serviços, de compra de um objeto muito moroso, burocrático, que a Lei 866 estabelece. E a execução do contrato é a fase seguinte, após o término da fase licitatória. Após ter feito toda a elaboração do projeto, do que é necessário comprar, justificativa, delimitado esse objeto, feito o edital, passado pela fase externa, que é a cessão, adjudicado o serviço ou objeto ao licitante vencedor, aí nós temos a fase de execução. A execução vai materializar o objeto da licitação. Porque até então eu tenho um objeto que eu preciso adquirir ou um serviço que eu preciso contratar, e a execução desse contrato vai me trazer o fruto de todo esse processo, né, que já levou um bom tempo, é moroso, é burocrático. Então, é a partir de uma boa fiscalização que eu vou materializar esse meu processo de compra. Observar, ele vai servir também para observar a correta execução do contrato. Então, o fiscal vai ter essa atribuição de verificar se todos os requisitos estabelecidos lá no edital, no ato convocatório, ou no contrato, estão sendo cumpridos pelo contratado. Corrigir tempestivamente possíveis falhas. Então, a fiscalização, ela tem uma natureza obrigatória, mas ela é essencialmente preventiva. Ela serve justamente para evitar que essa contratação não seja fracassada ao final. Eu vou trabalhar com a fiscalização na prevenção para corrigir já as falhas no decorrer da execução desse contrato, para que, ao final, eu tenha uma prestação de serviço adequada, que eu receba o objeto de qualidade, quantidade, tempestivamente, que atenda a todos os requisitos que já foram bem previstos, elaborados, lá no termo de referência, lá no edital. Validar o processo de liquidação de despesa. Então, a fiscalização também vai servir para isso, porque sem a fiscalização eu não tenho como liquidar. Né? Então, nós temos a questão da despesa pública. Eu tenho o empenho, eu tenho a liquidação para, então, haver o pagamento. E a fiscalização pressupõe anterior à liquidação. Garantir que o objeto contratado seja eficiente à administração pública. Então, eu tenho o desejo de adquirir um produto, um objeto, uma prestação de serviço. E eu quero que esse produto seja eficiente, que esse serviço seja eficiente, seja de qualidade. Então, eu preciso realizar essa fiscalização. Verificar se aquele produto ele atende às especificações do meu edital. Se eu não realizar essa fiscalização, eu vou receber qualquer coisa. Então, essa é a necessidade, garantir que realmente aquilo que eu estou contratando vai atender a todas as necessidades da administração pública. Contribuir com a melhoria dos futuros processos de aquisição governamental. Porque a fiscalização ela vai servir para você ter um parâmetro para as próximas contratações. O que deu certo, o que não, o que serviu, o que não serviu. Então, você vai corrigindo as próximas contratações, as falhas que ocorreram, e você vai melhorando o processo de aquisição de contratação. Então, a fiscalização
ela é de natureza obrigatória, mas ela é essencialmente preventiva. No final de uma fiscalização, eu posso ter, ainda assim, com toda uma fiscalização bem realizada, um processo, uma execução contratual fracassada. Mas aí nós vamos entrar na esfera das sanções à empresa, que não cumpriu de forma alguma. O importante é que a administração pública trabalhe com cautela, com zelo, né, para que realmente todo aquele processo, o custo de um processo licitatório, a mora, que é realizar um processo bem feito, bem elaborado, com projetos bem elaborados de execução, termos de referência, que, ao final desse processo, o meu pedido seja atendido, que a necessidade da administração seja atendida, o produto chegue. Então, aí assim todo mundo fique satisfeito, a sociedade, a administração. E nós temos duas figuras importantes no processo de fiscalização de contratos, que é o gestor e é o fiscal. E são duas figuras que se confundem. Quais são as atribuições de cada um? O que cada um faz? Então, primeiramente, nós temos a figura do gestor. Quem é o gestor? É a autoridade hierarquicamente superior à fiscalização, a quem compete as decisões que ultrapassarem o nível de competência do fiscal. Ele vai gerenciar todos os contratos celebrados pela administração. Geralmente, é um departamento dentro da administração pública. Não só uma pessoa, um gestor, mas geralmente é um departamento que vai cuidar da gestão dos contratos administrativos. Esse gestor, ele vai ter a principal incumbência, que é de fazer o contato direto com o contratado. Ele que vai fazer essa ligação entre a administração pública e o contratado, durante toda a execução do contrato. É ele que vai realizar todas as tratativas com o licitante vencedor. A instrução de serviço 119 do TCE desse ano, ela, então, nos trouxe de forma objetiva quais são as responsabilidades do gestor do contrato. Acompanhar junto ao fiscal o controle dos prazos, então, os prazos de entrega, de vigência do contrato, avaliar as possibilidades de prorrogação e aditivo contratual. Então, sempre que houver necessidade de alteração do contrato, de reajuste, de repactuação, de aumento quantitativo, aumento qualitativo, tudo que for relacionado à alteração do contrato, à prorrogação, é o gestor que vai realizar. Ele é, basicamente, responsável por esse controle formal. Tudo que é relacionado à documentação da execução contratual. Ele vai acompanhar também, junto ao fiscal, o controle da habilitação da empresa, do contratado. Porque, durante a execução do contrato, de uma prestação de serviços, ou se for de uma entrega parcelada de um objeto, a empresa precisa manter a habilitação jurídica, técnica, fiscal, que ela comprovou lá na sessão, lá na licitação, na fase externa, né, quando ela foi declarada vencedora, habilitada. Durante a execução desse contrato, ela tem que manter essas condições para que o contrato continue. Controle das garantias prestadas. Então, ele vai verificar se as garantias estão de acordo, porque se há um aditamento contratual, por exemplo, de valor do contrato, a garantia precisa ser também aumentada, o valor. Então, ele vai verificar tudo isso. Confeccionar e publicar os termos e aditivos contratuais. Então, tudo que for relacionado aos instrumentos jurídicos contratuais é de responsabilidade do gestor do contrato. Ele que vai ter que elaborar, cuidar para que esse contrato, os aditivos sejam assinados, publicados na imprensa, no sítio, no Diário Oficial.
Comunicar com antecedência à autoridade superior sobre a necessidade de nova licitação. Ao término do contrato de execução, ele precisa comunicar à autoridade superior se aquele contrato é de prestação de serviço continuado, é possível prorrogar? Esse contrato não tem como prorrogar, que preciso de um novo certame licitatório. E existe agora, inclusive, um prazo delimitado nessa instrução de serviço do TCE. 90 dias de antecedência ele deve comunicar à autoridade competente. Justamente por quê? Porque precisa haver todo um planejamento de uma nova compra, de uma nova contratação. Fazer as notificações aos contratados. Então, é de responsabilidade do gestor tratar diretamente com o contratado. E todas as notificações necessárias, notificações de ocorrências, de falhas durante a execução do contrato, devem ser expedidas pelo gestor do contrato. É ele que vai entrar em contato com a contratada. Garantir e controlar a designação de fiscal. Como eu falei, o gestor do contrato geralmente é um departamento, né? Ou uma pessoa que vai cuidar vai gerenciar todos os contratos celebrados pela administração. E ele vai necessitar de fiscais para cada contrato. Então, o gestor, eu posso ter um único gestor, mas o fiscal, para cada contrato, eu vou ter um fiscal diferente, como nós vamos verificar na sequência. Então, e ele tem essa incumbência de solicitar à autoridade superior que designe o fiscal, controlar a atividade do fiscal. Vocês viram ali que ele acompanha, junto ao fiscal, várias atividades, controle de prazo, o controle de habilitação, porque é o fiscal que vai realizar essas atividades. Mas ele deve acompanhar, né? Ele só vai acompanhar tudo isso. Se ele verifica que o fiscal não está atuando de forma adequada, não está cumprindo com o seu dever, ele pode solicitar a alteração a substituição desse fiscal. E ele deve solicitar à autoridade superior, então, a nomeação, substituição, adequação. E ele é responsável por receber em definitivo o objeto ou a prestação de serviço quando o contrato for superior a até 80 mil reais. Hoje, nós temos estabelecido um recebimento de serviços e de bens um pouco mais complexo. Nós temos o fiscal, temos o gestor e temos ainda uma comissão designada para o recebimento. O recebimento do objeto é uma fase ainda final e separada, distinta da fiscalização e da gestão do contrato. O fiscal vai ser responsável pelo recebimento provisório. Passado pelo fiscal, quem vai realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato, se for até 80 mil reais, é o gestor do contrato. Acima de 80 mil reais, de acordo agora com a instrução do TCE, deve ser designada uma comissão pela autoridade superior, inclusive a autoridade superior será o presidente dessa comissão e mais 3 servidores para, então, receber esse objeto, essa obra, esse serviço, ou esses objetos, acima de 80 mil reais. Então, necessita ainda de uma designação de uma comissão especial para esse fim. Essas, então, são as responsabilidades básicas do gestor. É uma responsabilidade mais formal, do documento. Ele não vai fazer uma fiscalização in loco, que isso vai ficar, na verdade, a cargo do fiscal do contrato. O gestor, antes de falar sobre o fiscal, para ser designado, como pode ser um próprio departamento, deve ser preferencialmente alguém que tenha uma função, um cargo de chefia dentro da repartição pública.
E o fiscal? O fiscal é o representante da administração pública designado para verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos os aspectos. Então, na verdade, o fiscal é quem vai ficar realmente com o serviço braçal e com a maior parte do trabalho. Porque ele tem a responsabilidade técnica e a responsabilidade administrativa. A responsabilidade técnica qual é? É ele verificar se realmente aquele objeto, aquela prestação de serviço é adequado. Foi adequado, está sendo adequado. Então, a prestação de serviço de acordo com as necessidades técnicas. Agora, a questão administrativa, a fiscalização administrativa, é a fiscalização contratual, documental desse contrato, a habilitação jurídica. São verificar as certidões da empresa, as negativas, essa parte, a administrativa. E a técnica é verificar realmente a questão da qualidade do produto, do serviço, de acordo com a área. Então, quais são as atribuições do fiscal? O artigo 4º dessa instrução de serviço do TCE, ela estabelece, primeiramente, conhecer o inteiro teor do edital e dos termos contratuais. É uma coisa básica, simples, mas na prática, na rotina do dia a dia, assim, muitas vezes o fiscal do contrato, ele não conhece o contrato, ele nunca viu o contrato, ele nunca leu o contrato. Então, ele realmente tem essa obrigação de ter acesso ao edital, ao contrato, aos aditivos, e ele tem que dominar os termos contratuais. Ele tem que conhecer para poder fiscalizar. Antecipar-se a problemas que podem prejudicar o bom andamento contratual. Ele tem que prever soluções para casos imprevisíveis, por exemplo, uma greve, que pode atrapalhar o andamento do contrato, chuvas, uma enchente. Ele tem que ir acompanhando todas essas situações para prever o que vai acontecer com esse contrato. Eu vou precisar, então, prorrogar? O tempo de vigência que foi estabelecido não vai ser suficiente? Eu vou ter que comunicar isso ao gestor? Então, ele tem que ir fazendo um acompanhamento efetivo de tudo isso. Proceder ao registro das ocorrências. Isso aqui é muito importante. As anotações de tudo o que acontece. Nós vamos verificar ali à frente que, se eu não tenho o registro de tudo que está acontecendo durante a execução contratual, depois eu não vou ter como comprovar, no caso de uma demanda judicial com o licitante, de uma necessidade, provar que eu notifiquei, que eu comuniquei, que eu verifiquei, que eu realmente estava fiscalizando, que estava ocorrendo essa fiscalização efetiva, que não era só uma fiscalização de mentirinha. É que muitas vezes acontece. Eu tenho um fiscal nomeado que ele nem sabe que é o fiscal do contrato. Então, nós vamos verificar isso, o porquê desses registros ali na frente. Acompanhar em loco, realizar as medições, aferições do objeto contratado. Então, o gestor, ele está lá cuidando da parte mais documental, formal. Agora, o fiscal, não. Ele é responsável pela parte material. Ele tem que ir em loco, no local onde está sendo feita a prestação de serviço, onde vai ser entregue o objeto. Não adianta ele ficar lá na secretaria, fechado, na mesa. Ele tem que ir realmente fiscalizar. Ele tem que ir a campo. Ele vai formalizar os atestos. Então, ele vai lá dar o aceite na nota fiscal, nos documentos. É de responsabilidade do fiscal. Ele vai noticiar o gestor quanto à necessidade de notificação da contratada. Nós vimos que é o gestor que trata diretamente com a contratada, com a empresa.
qualquer irregularidade, qualquer dificuldade que ele tenha com o contratado, ele deve comunicar ao gestor para que o gestor encaminhe as notificações, conceda prazo para que a empresa, o contratado, se manifeste, preste esclarecimentos, justificativas. E isso tudo vai sendo documentado para que, no final, você possa, talvez, penalizar essa empresa, aplicar uma advertência, uma suspensão, uma multa, tudo de acordo com o que foi estipulado no contrato. Se você não faz isso, se você só vai tratando verbalmente com a empresa, se o fiscal só faz esse trato direto com a empresa, não observa que tem um gestor que é para formalizar todas essas questões, eu chego no final de um contrato que eu não recebi o meu produto de acordo, eu não recebi o serviço de acordo e não tenho o que fazer. Porque eu não tive a cautela de fiscalizar essa execução do contrato. Receber e encaminhar as notas fiscais ao setor competente, justamente, para que a liquidação possa ser feita. Fazer o recebimento, acompanhar a manutenção das condições de habilitação. Então, a questão das certidões, principalmente as negativas, de tributos. Fazer o recebimento provisório do objeto. Então, é ele que vai fazer, o fiscal que faz o recebimento provisório do objeto. Porque ele está acompanhando todo esse processo desde o início, está acompanhando de perto a fiscalização. Mas ele só faz o provisório, não faz o definitivo. O definitivo é a cargo do gestor, que pode não receber. Então, o gestor também não fica obrigado, vinculado a receber o objeto ou o serviço porque foi recebido pelo fiscal. Ele pode recusar, se ele verificar que houve falhas. Justamente porque são filtros que nós temos. É a segregação das funções. Então, são os documentos, eles vão passando, e toda essa execução vai passando por várias pessoas, pelo gestor, pelo fiscal, pela comissão de recebimento, quando for uma contratação acima de R$80 mil, justamente porque quanto mais pessoas terem acesso às informações, verificarem a documentação, verificarem os serviços prestados, é mais fácil de encontrar as falhas. Legitimar a liquidação e informar sobre a necessidade de aplicação de sanção ou rescisão contratual. O fiscal, então, ele não vai rescindir contrato. Ele não aplica sanção à empresa. Ele apenas informa, indica ao gestor do contrato o que está acontecendo. E vai sugerir uma aplicação de sanção, uma rescisão contratual em casos mais graves. Mas ele não faz. Quem faz tudo isso é o gestor. Qual é o perfil, então, para ser fiscal? A Lei 866 não estabelece quais são os requisitos, um perfil de fiscal, para que a autoridade superior designe um servidor a ser fiscal. Porém, nós temos, de acordo com a IN 5 de 2007 e a Instrução de Serviço 119 de 2018, do TCE, algumas linhas para a gente seguir. A autoridade deve designar alguém que tenha conhecimento prévio do objeto e da legislação que abarca a contratação. Então, precisa ser alguém que tenha conhecimento prévio do objeto. O que é esse conhecimento prévio do objeto? Preferencialmente, alguém que já participou lá do processo de licitação, da elaboração do termo de referência. Não tem pessoa melhor para fiscalizar e para dizer se o objeto é adequado ou não à administração, aquele que ajudou na elaboração. Porque ele sabe exatamente o que foi pedido. Ele sabe quais são as características do objeto. Ele sabe realmente o que a administração quer. Então, preferencialmente, esse fiscal deve, sim, é aconselhável que seja aquele que participou lá da elaboração, um dos servidores que participou lá da elaboração do termo de referência, aquele início do processo de compras e contratação.
Ser proativo, organizado e sociável, né? Proativo e organizado, porque ele deve, vocês vão verificar, ele tem que fazer um registro de tudo, ele tem que acompanhar, ele vai tratar com a contratada, né? No dia a dia, na execução de uma obra, por exemplo. Então, tem que ser alguém que seja organizado nas informações, nos detalhes, tudo documentado, fotografado, datado. Então, tem que ser organizado. Que tenha capacidade de planejamento e sistematização. Nós vamos verificar que a fiscalização ela pressupõe, sim, um planejamento. Então, por isso, a necessidade aqui de ter capacidade de planejamento. Competência técnica em conformidade com o objeto. Aqui também é uma falha muito grande, porque não adianta o gestor público nomear como fiscal alguém que não tem conhecimento nenhum do objeto contratado. Não é da área dele, não é da competência dele. Eu posso nomear qualquer servidor. Aí pego e quando eu tenho um servidor designado como fiscal, auxiliar de serviços gerais, para fiscalizar um contrato de recebimento de medicamento. Não é menosprezando a capacidade do auxiliar, mas ele não tem a capacidade técnica, ele não conhece de medicamentos. Tem que ser, então, alguém que conheça da área, do objeto que vai ser contratado. Se é uma obra, o fiscal tem que ser necessariamente um arquiteto, um engenheiro. Se é algo relacionado à legislação ambiental, eu tenho que ter um engenheiro ambiental, ou alguém da área ambiental que tem conhecimento da legislação, que vai conhecer o objeto e vai poder realmente, efetivamente, executar, fiscalizar esse contrato. Porque, caso contrário, essa execução não é efetiva. E aí nós vamos verificar que a culpa vai recair à autoridade superior, que escolheu mal o fiscal. A culpa em elegendo. Ele escolheu alguém que não tinha capacidade técnica para isso. Então, ele tem que cuidar muito com quem ele vai designar. Compreender a importância da função. Muitas vezes acontece que o fiscal ele não tem conhecimento do real valor do seu serviço. Ele está nomeado, designado, porém, ele nem sabe o que fazer. Nem foi informado, não foi capacitado. Então, ele precisa realmente conhecer. Esse servidor precisa ser capacitado para isso. Você tem que dar ciência a ele do que ele deve fazer, como ele deve proceder. Gozar de respeito e boa reputação ético-profissional. E nós vamos verificar na sequência a questão de... Ele não pode estar respondendo processos administrativos. Então, ele tem que ter uma boa reputação, uma questão de ética profissional. Ter plena consciência das responsabilidades às quais, eventualmente, poderá estar sujeito, caso não cumpra com seu dever. Então, se o gestor público designou bem o fiscal, capacitou esse fiscal, e ele não cumpre o seu dever, ele vai ter responsabilidades administrativas, cíveis, penais, e ele precisa saber disso. Não possuir histórico funcional desabonador, não estar respondendo o processo administrativo disciplinar, não ter sido condenado por crimes contra a administração pública, não ter contas julgadas irregulares, se esse fiscal, se esse servidor já foi, em algum momento, em algum período, um gestor público e teve suas contas julgadas irregulares, também não pode. Não se enquadrar em situações de impedimento ou suspeição. Por exemplo, eu não posso designar fiscal de um contrato um servidor que a contratada tem algum parentesco, alguma ligação com o fiscal. Então, também, ele deve, inclusive, se declarar impedido, suspeito dessa fiscalização. Como que vai ser feita, então, essa designação do fiscal?
A Lei 866, ela não estabeleceu, ela só diz, como nós vimos lá o artigo 67, que a administração deve designar um fiscal, um representante, especialmente para isso, para fiscalizar os contratos. Em 2013, o TCU estabeleceu no Acórdão 1094 que essa designação específica ela deve ser feita por portaria. Então, ela fez aqui, inclusive, uma recomendação para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná, para que providencie portaria de designação específica para a fiscalização de cada contrato. Então, estão vendo? É um fiscal para cada contrato. Por que eu não posso ter um fiscal para todos os contratos? Porque o fiscal ele tem que ter a capacidade técnica, diferente do gestor, que não. O gestor ele é responsável pelo acompanhamento documental, formal. E ele vai ter o auxílio do fiscal, né, que esse sim precisa ter a responsabilidade a capacidade técnica, e por isso que, para cada contrato, eu vou ter um fiscal diferente. E ali, designe fiscais considerando a formação acadêmica ou técnica do servidor funcionário, a segregação entre as funções de gestão e de fiscalização do contrato, bem como o comprometimento concomitante com outros serviços ou contratos, de forma a evitar que o fiscal responsável fique sobrecarregado devido a muitos contratos sob sua responsabilidade. Isso aqui é outro ponto que também deve tomar cuidado. Não posso designar um único servidor, ainda que ele tenha competência técnica para todos os contratos que eu designei, mas é um único servidor para fiscalizar 10 contratos de forma concomitante. Contratos grandes, difíceis, é impossível, né, conforme o objeto. Então, tem que tomar esse cuidado, se ele realmente vai ter tempo hábil, capacidade, além da capacidade, né, se realmente isso vai ser viável. Então, eu tenho lá 10 contratos de obra em andamento, talvez o engenheiro, o arquiteto designado não vai conseguir dar conta dos 10 contratos, ou precisar de 2, 3 servidores. Então, segregar as funções, né, compartilhar. Essa designação, então, deve ser feita por portaria e publicada, e dada ciência ao servidor. Então, muitas vezes acontece assim, você passa no corredor, e aí o pessoal começa a te dar parabéns. E você, não é meu aniversário. Parabéns porque você foi nomeado fiscal. E ninguém quer ser fiscal de contrato. Porque vocês viram de todas as atribuições. Tratar direto com a contratada. Porque eu só tenho muito ônus, né? Eu tenho que sair do meu setor e, às vezes, ir lá na obra, no bairro, tenho que me deslocar, dia de chuva, às vezes não tem carro, enfim. E você vai ter que fazer isso. Então, fiscal, geralmente, é complicado. Ninguém gosta. E aí, o servidor pode se recusar? Então, por isso que, primeiramente, eu devo dar ciência efetiva ao servidor que ele foi designado. Não adianta só expedir a portaria e publicar no Diário Oficial dos Municípios do Paraná. Eu tenho que dar ciência, pegar o ciente do servidor, inclusive explicar quais são as suas atribuições, suas responsabilidades, para que, então, ele possa cumprir com sua função adequadamente. O TCU já estabeleceu, no Acórdão 2917, que o servidor não pode se recusar. Então, não tem como, é uma obrigação, qualquer servidor pode ser nomeado, designado servidor, e vai ter que desempenhar a sua função. O que o servidor pode argumentar é que ele não tem capacidade técnica, habilidades, competências para realizar a fiscalização, devidamente comprovado. Mas ele tem isso sim, mas se negar a realizar a fiscalização, não pode. O Acórdão 2831 de 2013, também o Tribunal de Contas da União, ele estabelece a necessidade de designação de fiscais suplentes, porque muitas vezes os contratos eles são mais longos, né, 1 ano ou mais,
E o que acontece? Nesse tempo, aquele servidor designado como fiscal, ele vai sair de férias, ou auxílio-doença, e então eu preciso substituir esse servidor. Ele já deve estar designado esse fiscal suplente, justamente para suprir essas necessidades. Outra coisa que foi estabelecido pelo TCU, no Acórdão 581/2013, a respeito da nomeação tardia. Muitas vezes acontecia do administrador público nomear o fiscal já na metade do contrato, na execução do contrato. Né? Demorar para nomear. Essa nomeação tardia não pode. Antes do início, já a instrução de serviço 119 do TCE, ela já estabelece que ela deve ser feita, essa designação, antes da vigência do contrato, antes do início da vigência do contrato. Então, o gestor eu já tenho lá designado, muitas vezes já está até lá na minuta do contrato, quando sair o edital da licitação. Mas o fiscal ele vai ser designado posteriormente, por portaria, e aí sim tem que ser antes do início da vigência do contrato. Você já deu ciência ao fiscal dos termos contratuais, do edital, do objeto. Ele já está a par e preparado para acompanhar a fiscalização do contrato. Então, nomeado o fiscal pela portaria, é um fiscal com capacidade técnica, ainda assim, não é porque esse servidor tem a capacidade técnica que eu estou já livre. Agora, é só ele ir lá e cumprir, e a administração pública não tem mais nenhum dever com esse servidor. Não. Porque olhe como é complexo esse processo de fiscalização. E eu preciso capacitar esse servidor. Ele precisa saber o que ele tem que fazer, como ele deve proceder, como ele vai fazer os registros, como que ele vai fazer as notificações de obra, de um serviço. Temos contratações que são simples, tem contratações mais complexas. Então, é dever do gestor, além de escolher, designar um servidor que tenha competência técnica, é também de oferecer treinamento e as condições para a fiscalização. Treinamento, ele conhecer das suas responsabilidades, saber como ele deve proceder e ele ter as condições, os meios para fazer isso. Ele vai precisar de um computador? Ele vai precisar de um carro porque ele tem que se deslocar? É a administração que tem que fornecer esses meios. Se a administração não fornece, a culpa vai ser da administração e não do servidor. Uma outra questão é que, algumas vezes pode acontecer de eu não ter no meu quadro de servidores alguém capacitado para fazer a fiscalização desse objeto, desse contrato. E aí, o que faz? Nesses casos, sim, a administração pública pode fazer uma contratação, de um profissional, de uma empresa, para que acompanhe. Às vezes é algo muito específico. Então, vai fazer a contratação. Não adianta eu nomear qualquer servidor lá, que não tem... Vou encaminhar esse servidor para uma capacitação técnica, não é possível, não há tempo hábil. Então, nesses casos, você tem que prezar pela fiscalização efetiva. E o que você faz? A administração, então, pode, sim, contratar uma empresa, um profissional, fora dos seus quadros, isso quando devidamente justificado, óbvio, para que acompanhe essa fiscalização contratual. O fiscal, então, ele precisa ser muito organizado com a sua documentação, com as anotações. Por quê? Caso ele não proceda com o seu dever, ele vai incorrer nas responsabilidades administrativas, cíveis e criminal. A administrativa vai depender do que diz o seu estatuto, o Estatuto dos Servidores. Então, ele pode perder a função, o cargo, outras responsabilidades. A criminal
que são as sanções previstas no Código Penal. A própria Lei 866 traz lá as infrações criminais, com penas de detenção de 2 a 6 meses, enfim. E a responsabilidade civil, se o fiscal causa prejuízo à administração, a administração pode, sim, em uma ação de regresso, ser ressarcida, né, por esse servidor. Mas, se ela, sim, observou todos aqueles requisitos antes, ela designou fiscal com capacidade, ela deu treinamento, ela deu as condições, os meios adequados para que esse servidor efetue a fiscalização, e esse servidor não procedeu. Agiu com culpa, com negligência, imprudência ou imperícia. Aí nós temos a responsabilidade desse servidor. Agora, se a responsabilidade, se a falha já foi lá na hora de designar esse fiscal, porque eu não designei alguém com competência, eu não tinha os meios adequados para esse servidor, eu não treinei, não capacitei, então aí ele não tem culpa. A responsabilidade é direta do gestor público. Então, quais são os principais procedimentos a serem observados pelo fiscal do contrato? Colocar em prática o plano de fiscalização. Então, eu tomei ciência da minha designação como fiscal de um contrato. Eu tenho que realizar um planejamento, um plano de fiscalização. Eu tenho que estabelecer etapas, metas, de acordo com o que prevê o contrato, de acordo com o que prevê o edital, a forma como eu vou realizar essa fiscalização. Vai ser necessário eu ir toda semana em loco? A cada 15 dias? Uma vez por mês? Eu vou precisar de carro, porque eu vou ter que solicitar a outro setor lá um veículo. Então, eu preciso fazer esse planejamento, porque terão mais pessoas envolvidas. Muitas vezes, eu tenho capacidade técnica, mas eu ainda preciso de auxílio de outros profissionais, um auxílio jurídico, contábil. Então, eu tenho que realizar esse planejamento da minha fiscalização, de como eu vou efetuar, executar ela, do que eu vou precisar. Procedimentos específicos de análise da tempestividade, qualidade e quantidade. Então, nós não temos é impossível fazer um checklist padrão. Por isso que eu preciso fazer um plano de fiscalização. Cada contrato ele é diferenciado. Então, como que eu vou verificar a tempestividade, a qualidade do objeto, a quantidade? Tem dados que estão lá no contrato, no termo de referência. Mas cada contratação é diferenciada. Então, é impossível ter um checklist padrão. Por isso que eu vou ter que elaborar isso para cada contrato. E o principal da fiscalização in loco, a fiscalização material, é isso. É verificar a tempestividade. Muitas vezes eu tenho lá um produto que atende a qualidade, atende a quantidade, mas que não foi observado o prazo de entrega. O prazo de entrega daquele objeto era 30 dias, eu recebi 6 meses depois. Atende ainda a necessidade da administração? É eficiente? Está sendo eficiente essa contratação? Muitas vezes eu tenho tempestividade, um produto entregue no prazo, mas eu não tenho a qualidade. Ele não é adequado ao projeto, ao termo de referência. Por isso é importante, olha só, como é importante a fase lá de elaboração do processo licitatório. Porque é com base num processo licitatório bem elaborado, um projeto bem elaborado, um termo de referência bem elaborado, é que a minha fiscalização vai ser eficaz ou não. A fiscalização vai depender do planejamento que foi feito lá na frente. Lá pelo setor requisitante. Porque se ele não pediu bem, quem pede mal vai receber qualquer coisa. Então, se ele não fez um descritivo bem feito, não tem como o fiscal do contrato trabalhar, cobrar da contratada. Ele só vai poder, porque ele vai trabalhar de acordo com o que diz lá o contrato, de acordo com o que diz o edital. Então, olha só, nós temos que ter um planejamento muito bem feito para que a fiscalização realmente
possa acontecer de forma efetiva. E a quantidade também é mais tranquila de ser aferida, né? Essas quantidades foram respeitadas, entregue as unidades solicitadas, para a administração não pagar além do que está recebendo. O que pode acontecer também, né? Receber um número inferior, uma quantidade inferior do que foi solicitado. Então, você não pode pagar, né? Tem que descontar. Nós temos esses 3 pontos que devem ser observados pelo fiscal. Tempestividade, a qualidade e a quantidade. Não é um e outro. São os 3 requisitos que são cumulativos. Se eu tiver falha num deles, eu já tenho aqui a possibilidade de recusa desse bem, desse produto, desse serviço. De sanção do contratado, de pedir explicações, justificativas, de readequar, né, de prorrogar o prazo contratual, se for o caso, no caso de não ser mais tempestivo. Então, tem que ir acompanhando tudo isso. Muitas vezes, nós, na Uniuv, por exemplo, usando um exemplo nosso, tivemos uma contratação que eu acompanhei de cadeiras odontológicas para a nossa clínica. E a entrega do objeto foi a tempo, tempestiva. A quantidade também. Exato, números X de cadeiras recebemos. Porém, a qualidade das cadeiras não era o que a gente previa no descritivo. Um descritivo que foi elaborado, um termo de referência, um descritivo, ele leva um tempo, muitas vezes 30 dias para você bem verificar a necessidade, a quantidade, o que eu preciso, o que vai atender a minha necessidade. E aí chegou um produto inferior, de qualidade inferior ao que a gente tinha solicitado. Aí nós iniciamos, o fiscal do contrato verificou isso, informou o gestor do contrato e nós iniciamos esse processo de notificação da empresa. Aí você notifica a empresa da ocorrência, aí vai dar um prazo razoável para ela apresentar suas justificativas. A instrução, como a 866 não traz, não estabelece esses prazos, a instrução do TCE agora estabelece um prazo de 5 dias, prazo mínimo de 5 dias, para que a empresa exerça o seu contraditório, ampla defesa. Foi concedido o prazo, a empresa respondeu, dizendo que insistindo que o produto era adequado, que tinha qualidade prevista no edital. Aí, nesse caso, o que o fiscal necessitou? De um auxílio. Auxílio de terceiros. Viram? Lá no início, o fiscal pode precisar de auxílio de jurídico ou de outras pessoas, outros servidores, de outros setores, durante a execução desse contrato. Aí, esse fiscal solicitou, então, a designação de uma comissão. Uma comissão específica para analisar se aquelas cadeiras atendiam ou não ao objeto contratual. A comissão analisou, deu o parecer e verificou que realmente não atendia ao edital. Aí, informado isso à empresa, foi notificado da entrega, da devolução. A empresa foi lá, retirou as cadeiras e nós rescindimos o contrato com a empresa. Aí vem a fase do quê? De aplicar a sanção à empresa, porque ela se comprometeu a entregar à administração um produto de acordo com o edital. Ela apresentou uma declaração, ela atendia a todos os requisitos do edital e de que ela tinha aquele produto que nós solicitávamos. E isso causou um prejuízo para nós, para a administração, porque o tempo de elaboração do processo licitatório, ele é moroso, ele é burocrático. E, enquanto isso, nós não estávamos atendendo, atendendo a demanda, né, que existia, suprindo a demanda de atendimentos odontológicos, por conta da empresa, a bem atendeu o contrato. Então, aí, sim, a empresa foi sancionada. Aí nós temos lá, você tem que aplicar a sanção de acordo com o que prevê o edital, de acordo com o que prevê a 866 e o que você colocou no edital. Multa, advertência, suspensão, declaração de idoneidade. Então, vai ser... E essa empresa foi
foi sancionada, mas nos causou um prejuízo, porque ali o que é isso tudo é demorado, você tem que ter a oportunidade de contraditório, ampla defesa, até fazer tudo isso, respeitar os prazos, as verificações, para você ter todo um processo, quantas pessoas envolvidas, o custo de um processo licitatório frustrado ao final. Porém, essa frustração ainda é melhor do que eu ter um produto que depois não vai atender a minha necessidade, que não vai ser efetivo, que depois não vai ser nem usado, vai ficar lá no canto, e eu vou fazer uma nova contratação. Então, sim, a contratação deve ser eficiente, ainda que morosa, nesse caso, como foi, mas no final nós tivemos o sucesso, porque fizemos uma outra licitação, e aí sim a gente conseguiu adquirir um material de qualidade que vai atender por um bom tempo as nossas necessidades, né? Verificar o adimplemento, só que isso tudo dá trabalho. O fiscal, às vezes, não quer trabalho, né? A administração, o servidor, então dá trabalho, dá serviço. Verificar o adimplemento dos encargos trabalhistas e previdenciários nos contratos de prestação de serviços com dedicação de mão de obra exclusiva. Aqui na questão de terceirização, por exemplo, de serviços de limpeza, de portaria, vigia. Esses serviços podem ser terceirizados. São os serviços, e essa é bem o que trata a Instrução Normativa 5 de 2007 da Administração Pública Federal, que trata desses contratos de mão de obra terceirizada. Aqui, nesses casos, nós temos mais essa obrigação do fiscal, de verificar durante a execução contratual se a empresa contratada está adimplindo com os encargos trabalhistas e previdenciários. Por quê? Porque existe a responsabilidade da administração perante esses trabalhadores, perante a Previdência. A responsabilidade previdenciária dos encargos previdenciários da administração é uma responsabilidade solidária. Ela responde junto com a contratada. Já os encargos trabalhistas, não. O artigo 71, no parágrafo 1º, ele afasta a responsabilidade da administração pública quanto à responsabilidade pelos encargos trabalhistas. Porém, judicialmente, as decisões são reiteradas, dizendo que, sim, a administração responde por os encargos trabalhistas de forma subsidiária, que essa responsabilidade não é afastada. Por isso que eu preciso efetivar essa fiscalização. Porque eu posso ser condenado, eu posso ter que responder por esses encargos que a empresa contratada não cumpriu. Agora, o ano passado, o STF ele decidiu, teve um recurso, o 7609 de 31, que ele colocou que ele veda a responsabilidade automática da administração pública nessas situações. Então, essa responsabilidade ela é subsidiária, mas a administração não responde já de forma imediata. Ela só vai responder se ela não teve a necessária cautela, fiscalização. Por isso, da necessidade dos registros, das anotações bem feitas pelo fiscal do contrato. Ele realmente ter como comprovar que ele notificou a empresa, que ele estava acompanhando. E essa fiscalização em relação aos encargos trabalhistas não adianta apenas exigir da empresa a apresentação de irregularidade do FGTS, a certidão de negativa trabalhista. Não. Essa fiscalização dos encargos trabalhistas ela deve ser bem específica. Eu preciso ter a relação dos terceirizados que estão alocados no local. Preciso ter o acompanhamento da carteira de trabalho para verificar se essas carteiras de trabalho foram anotadas, se as férias estão sendo concedidas e anotadas. Então, o fiscal de contrato, de um contrato de prestação de serviço, ele tem que verificar isso de forma contínua, e não só lá no final da execução de um contrato de prestação de serviços, na hora de rescindir com a empresa, na hora de fazer a rescisão contratual. Porque, se ele só faz isso no final, a chance de ele responder subsidiariamente por esses encargos trabalhistas é alta. Então, ele tem que efetivar essa fiscalização e tem que documentar tudo isso. Porque, se ele documentar, ele demonstrar, né, que ele realmente fiscalizou,
que ele notificou a empresa, que ele estava acompanhando de perto a situação, aí ele pode se livrar da responsabilidade. Caso contrário, não. E, ao final, ele vai atestar o término da fiscalização. E aqui termina, então, o trabalho, a atividade do fiscal do contrato. Ele vai atestar o término da fiscalização lá redigindo o termo de recebimento provisório. Aí a atividade dele termina. E nós vamos para uma outra fase, que é o do recebimento. Que aí vai passar para o gestor ou para a comissão específica para esse fim. Mas a atividade do gestor, do fiscal, termina aqui. Em linhas gerais, de acordo então com a Instrução Normativa 5 de 2007 de compras governamental federal e com a Instrução de Serviço 119 de 2018 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, as responsabilidades de gestor, atribuições de gestor, de fiscal de contrato, são essas. Essas aqui são as suas atribuições e o seu procedimento a ser observado, tanto por eles, também como pelo gestor, pela autoridade que vai designar esses servidores para a realização dessas atividades. Agora eu abro para as perguntas. Professor é complicado, né? Sentou na plateia, vira aluno de qualquer jeito. Miriam, a gente vive isso diariamente lá na Uniuv, evidentemente, né? Mas me chamou a atenção quando você falava do perfil do fiscal, que acho que é onde reside, até comentei com o professor Alisson aqui, talvez a brecha da lei de licitações, né? Mas, pensando cá com meus botões aqui também, se nós pegarmos como exemplo a Prefeitura de Nova Vitória ou a própria Uniuv, que possui um quadro de pessoal bastante diversificado, com engenheiros, profissionais da saúde, urbanistas, etc. E tal, talvez não seja tão difícil encontrar alguém para fiscalizar. Mas, se nós formos lá para o norte do país, onde frequentemente vamos com o projeto Rondon, e escutamos dos próprios professores que vão como rondonistas, né, da dificuldade dos prefeitos em conseguir administrar uma cidade que às vezes tem 3.000 habitantes, 4, 5 ou menos, né? O Wilson está indo agora pela 10ª vez já, eu acho, vai encontrar de novo situações parecidas. Em caso de não haver, né, que não exista no quadro dessa gestão pública, que pode ser uma fundação, uma autarquia ou uma prefeitura, não existe o profissional capacitado para exercer a função do fiscal. E aí, o que acontece? Aí a lei estabelece a possibilidade de contratação por uma dispensa, uma exigibilidade, se for muito específico. Então, você vai fazer uma contratação de acordo com a 866. Né? Então, você não tem no teu quadro de servidores, você pode fazer assim, a contratação específica de um profissional ou de uma empresa para trabalhar naquele contrato, na fiscalização daquele contrato. Especificamente para aquele objeto X. Exatamente, exatamente. Existe bom, não tem, né? A normativa diz que tem que ter a capacidade técnica, tem que ser conhecimento daquilo, etc. E tal. Exatamente, tem que ter a capacidade técnica. Você designar só para cumprir o requisito formal um servidor que não tem conhecimento da área, capacidade técnica, ele não tem formação acadêmica, formação técnica na área, ela é como se não existisse. Ela é uma designação que tem vício. Então, ele tem que ter a capacidade técnica e outra, não é só isso, ele tem que conhecer o objeto. Por isso que tem que dar ciência para ele lá do termo de referência, do contrato, porque ele tem capacidade técnica, mas nós temos dentro da área dele uma gama enorme de produtos e serviços. Então, o que ele realmente tem que verificar, né? Fiscalizar. Certo, obrigado.
Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado, doutora Miriam, por mais essa oportunidade aqui, já nessa quarta jornada, né? O presidente Almires aqui presente, já nos dando essa oportunidade de entender um pouquinho mais de gestão pública, e é bastante ampla, né? Na questão da licitação, na questão de contratos administrativos e principalmente na questão de fiscalização de contrato, coisas que nós não temos o hábito de fazer, né? Nós planejamos, organizamos, dirigimos, e na hora de controlar, parece-me que ninguém quer controlar, né? Ninguém quer fiscalizar, porque é muito ruim principalmente apontar, né, o que deve ser corrigido muitas vezes. Eu sou Clemente Chistovski, eu sou da Secretaria do Meio Ambiente, e eu sou fiscal de 4 contratos. Sou fiscal do aterro sanitário do município do Nona Vitória, e sou fiscal de contrato da Arcreve, que é de material reciclável. Sou fiscal de contrato da Copertrage, que faz a coleta e o transporte de material reciclável. E também sou fiscal de contrato da Engegrim, agora, que é a coleta do nosso lixo. E todo dia você vê uma demanda diferente nesse sentido, nesse contexto. Mas o que mais me chama a atenção, realmente, é a questão de estar atrelado à segurança desse colaborador, desse funcionário, que ele passa a ser um funcionário público, né? Ele está na função pública, né? É uma empresa terceirizada, posso estar errado e você pode me corrigir, mas a partir do momento que ele assume um contrato administrativo, ele passa a ser um funcionário público, não um servidor público, e não um agente político, né? E, nesse sentido, a questão de segurança, às vezes, desses colaboradores, deixa muito a desejar. E a gente faz essa notificação, a gente até vejo que você faz parte aí dessa parte ampla do trabalho, né, do meio ambiente laborativo do trabalho. Então, mas a dificuldade que nós temos realmente de passar para as empresas contratadas que elas devem trabalhar com segurança, e se não trabalhar, o dano vai ser para a comunidade, e mais ainda vai ser para o gestor, né, para o secretário, para o fiscal de contrato, naquele tudo que você colocou lá. Mas a minha pergunta é um pouquinho diferente nesse sentido. Eu gostaria de perguntar à doutora a questão do aditivo, né? Cada contrato pode ter 25% de aditivo, né? Teria outras perguntas aqui, mas o que mais me incomoda é isso hoje. O fiscal de contrato, ele corrobora, ele participa, ele faz uma justificativa nesse aditivo de todo o contrato, ele tem essa autonomia de decidir ou apontar, orientar o gestor de contrato, que geralmente são os secretários, né? São os agentes políticos. Ele tem essa autonomia como fiscal de contrato de apontar se dá para aditivar, né? Até na parte monetária ou na parte também temporal, né? Porque às vezes pode se estender o tempo também. Então, a minha pergunta era essa, teria outras aqui, mas eu vejo que muita gente pode perguntar, mas se não tiver muita gente, daí eu vou perguntando, que tem mais umas perguntas aqui. Muito obrigado e parabéns mais uma vez à Uniuv e parabéns à doutora aqui pelo esclarecimento aqui muito produtivo. Obrigada. Em relação ao aditivo contratual, nós verificamos que a responsabilidade é do gestor do contrato. É ele que vai, inclusive, orientar, notificar a autoridade superior, o gestor público, né? Nós temos o gestor do contrato e o gestor, o prefeito, no nosso caso, o reitor. Então, é o gestor que vai realizar essa informação, é responsável pela elaboração desses instrumentos jurídicos. Mas, claro, nós vimos ali que o fiscal, ele que está acompanhando de perto a execução de contrato. Nós verificamos que a instrução de serviço do TCE, ela estabelece que assim, também como gestor, mas o fiscal, ele deve ler, ter conhecimento do contrato, do edital. Então, óbvio que ele tem, sim, a possibilidade de opinar. Mas opinar. Agora, a requisição do aditamento, ela vai partir do gestor, é atribuição do gestor. Agora, você, como fiscal, pode, sim, encaminhar essa informação, e deve encaminhar, se você verifica a necessidade de um aditamento
de relação ao tempo, porque você é responsável lá pela fiscalização da tempestividade, da qualidade, da quantidade, né? E às vezes quando foi elaborado aquele projeto licitatório, ele, para a época, ele atendia, mas quando você começa a executar aquele projeto, por exemplo, uma obra, aí você abre lá uma parede e você não sabe o que vai encontrar lá, sei lá, uma reparação de fiação elétrica, e você imaginou que era uma situação, e aí você tem que fazer um aditivo contratual de quantidade, às vezes de qualidade, porque aquele produto que você previu não é adequado, aí eu até posso ter um aditivo maior, além dos 25%, posso chegar num aditamento maior. Então, sim, o fiscal ele tem, sim, essa possibilidade, deve fazer oficiar o gestor do contrato, até porque depois, se ele tiver alguma questão de responsabilidade, você não fiscalizou direito, não solicitou, mas você tem isso documentado, né? Nós vimos a necessidade de tudo estar registrado e documentado, arquivado pelo fiscal do contrato, seja em relação do que ele fez, em relação com a contratada, os procedimentos que ele realizou, ele em contato com o gestor, ele encaminha as informações. Aí eu disse, mas a atribuição é do gestor. Ele tem como opinar, né, apenas. Boa noite a todos, né? Eu queria fazer uma pergunta para a senhora, é o seguinte, eu sou lá da Copertrage, eu vou tirar aqui, estamos representando a Copertrage, e a gente tem uma dúvida sobre o negócio do contrato. Assim, por exemplo, a prefeitura fazer uma licitação de contrato, a cooperativa tem a cooperativa é uma associação aqui na cidade, União Vitória. Se, por exemplo, a prefeitura tem assim o poder de para pegar assim pessoas de fora, né, uma cooperativa, uma associação de fora do município, para fazer licitação de contrato. É isso que eu queria saber. Porque parece que, se não me engano, existe uma lei que se tem dentro do município a cooperativa e associações, se tem 2 ou mais, né? Então, daí o município não pode, parece que, pegar de fora, de outras partes. Então, é isso que eu queria saber. Então, nós temos hoje a prioridade de contratação exclusiva com microempresas e empresas de pequeno porte, e também entra, né, por analogia, a questão das cooperativas. Então, hoje, a licitação, um dos princípios da licitação não é apenas eu contratar de forma eficiente, mas, ao mesmo tempo, eu promover o desenvolvimento regional. Exatamente. Então, eu tenho que verificar se, como é hoje, além de eu contratar, adquirir produtos, eu tenho que prezar pelo desenvolvimento da minha região. E tenho que verificar, inclusive, isso já na hora de elaborar os orçamentos, né, na pesquisa de mercado, na verdade, não de orçamentos, pesquisa de mercado. Então, tenho que verificar se na região eu tenho empresas que vão atender a essa minha necessidade. E tenho que sair, esse edital tem que ser exclusivo, ser já destinado exclusivamente às empresas da região. Mas isso é uma exclusividade para micro e para empresas de pequeno porte. No caso das cooperativas, também daria para, por analogia, aplicar também. Mas aí nós temos, claro, alguns requisitos. Essa é uma lei complementar de 2016, que veio e aumentou os benefícios, né, das pequenas empresas para desenvolver a região. Então, se a administração não consegue fazer uma pesquisa de mercado, comprovar que tem pelo menos 3 empresas do setor, e que se enquadram nos requisitos, ela pode aí sim abrir o seu edital para ampla concorrência, sim. Boa noite a todos. Meu nome é William, sou engenheiro formado pela Uniuv. Queria mandar um abraço especialmente aos professores aqui na frente, colegas aí da faculdade. A minha pergunta, professora Miriam, ela é a seguinte: futuramente vamos ter a construção da nova ponte aqui na cidade. E, pegando um gancho do professor da Uniuv,
eu gostaria de saber, o engenheiro que fiscalizar essa obra, ele tem que ser especialista em pontes? Porque só engenheiro, como eu, pela Uniuv, fui engenheiro formado, eu não tive na grade pontes. Então, minha pergunta é essa. O engenheiro que fiscalizar essa obra, ele tem que ter uma especialidade em pontes ou ele tem que ter no grade curricular pontes? Seria essa a minha questão. Obrigado. Nós temos a questão da capacidade técnica, né, das empresas. Então, quando eu vou lá no edital prever a habilitação jurídica, a habilitação fiscal e a habilitação técnica, né, que a empresa vai ter que apresentar para dizer que ela tem condições de executar aquele objeto. Ela não necessariamente necessita ter construído pontes, mas objetos parecidos, da mesma envergadura, tamanho, quantidades, enfim. A fiscalização vai ser do mesmo sentido. Então, eu não preciso ter um fiscal desse contrato que já tenha no seu acervo de fiscalização, de trabalho pessoal, ponte, mas objetos que sejam compatíveis com a obra. Boa noite, professora Miriam. Boa noite a todos os presentes. Essa pessoa designada fiscal, ela já fazendo parte da administração, por exemplo, uma concursada que já trabalha na prefeitura, por exemplo, ela foi designada fiscal. Ela vai receber, digamos, algum extra, algum aditivo na remuneração dela? Essa questão sempre vem, né? De acordo com você designa os servidores para as comissões, né? Ele vai ter uma atribuição, uma função a mais e geralmente não vem essa previsão orçamentária, né? No pagamento de pessoal, mas deveria sim, deveria. Exatamente, né? Porque ela vai ter uma função responsabilidade. A mais e responsabilidade, né? Exatamente. Obrigado. Isso principalmente o gestor, ele já é um cargo de chefia, né? Já recebe uma função geralmente gratificada e já engloba tudo isso, né? Boa noite. Qual que é o papel do Tribunal de Contas nessa fiscalização dos fiscais e enfim, do gestor? O Tribunal de Contas, hoje ele vem fazendo um trabalho muito preventivo. Primeiramente, ele está capacitando todas as entidades e servidores. Isso tanto desde para elaborar um termo de referência, ele tem cursos, está ministrando cursos, até a fase final de um contrato. Justamente porque ele tem essa missão de acompanhar, de fiscalizar, de emitir recomendações, de aplicar multa ao gestor. Então, hoje, eles estão trabalhando mais na fiscalização, no acompanhamento preventivo, com recomendações. Gestor, isso aqui não está adequado. Então, quando sai um edital, hoje eles não deixam para verificar, fazer essa fiscalização no final, quando esse contrato já nem existe mais. Quando eu coloco lá o edital, e ele já está disponível lá no portal, no painel lá de licitações, eles já vão verificar se aquele edital já tem alguma falha, alguma irregularidade, porque eles estão trabalhando nessa capacitação, nessa orientação, primeiramente. E assim também em relação à questão da fiscalização. Essa é uma medida que está iniciando agora. Veja, nós tínhamos a 866, que determinava uma designação de fiscal de gestor, mas não estabelecia mais nada. Aí temos uma Instrução Normativa Federal de 2017, e agora o Tribunal de Contas tem a deles, 2018. Então, eles agora estão capacitando, ajudando, orientando, mas depois, num segundo momento, eles começam, sim, a orientar, a aplicar as sanções, multas ao gestor, ao fiscal do contrato. Inclusive, quando a gente cadastra esses contratos no Tribunal de Contas, né, a licitação, o contrato, a gente já vai designar lá o CPF do fiscal e do gestor do contrato. Já fica vinculado.
Então, pode o gestor fiscal receber, sim, uma sanção do TCE. Boa noite. Professora, doutora Miriam, a senhora acabou de responder a pergunta que eu faria. Mas eu tenho visto no Brasil, em União da Vitória, no Paraná, a gente tem visto no nosso Brasil muitas obras que ficam no meio do caminho. E isso acontece aqui, acontece a nível de Estado, a nível de Brasil. Esse prejuízo, ele fica por conta de quem? É penalizado o gestor, o fiscal, e o prejuízo quem absorve? O município, o Estado ou a União? Exatamente. O que acontece, nós vimos ali as responsabilidades, né? Tem uma responsabilidade administrativa, a penal, e a responsabilidade civil. Então, posso, sim, em uma ação de regresso, responsabilizar esse fiscal, esse gestor, se causou dano ao erário, prejuízo à administração pública, se ele não cumpriu com o seu dever. Então, às vezes, esses procedimentos não são seguidos, mas há a possibilidade, sim, de essa reparação material, indenizatória, né, do gestor, do fiscal. E, infelizmente, isso é uma prática tão comum. Nós também, em relação a obras, nós fazemos uma fiscalização bem de frente assim, com as empresas. E a gente verifica assim, que quando entra em contato com elas, que elas estão acostumadas a não serem fiscalizadas. E quando elas começam a ser fiscalizadas, e lá na Uniuv é uma prática rotineira de uma fiscalização efetiva. Então, nós notificamos, aplicamos sanções, um último contrato de obra, aplicamos sanção, multa à empresa. Então, não foi só uma advertência, teve uma multa, foi feita a retenção dessa multa, e outras empresas também já receberam aplicação de multa. Então, tem que ter, e elas ficam surpresas quando isso acontece. O que deveria ser o ordinário é extraordinário, porque quase não é feito, porque é trabalhoso, é moroso. E por que o fiscal não faz? O gestor não faz? A autoridade superior também não cobra, não designa pessoas com competência, porque muitas vezes não tem noção dessas responsabilidades. Hoje que a questão da gestão e fiscalização de contratos está em voga e que as pessoas estão começando a ficar alertas à questão dessa responsabilidade, mas elas podem ter, inclusive, seus bens bloqueados e outras medidas recebidas. Obrigado. Porque, na verdade, a empresa, quando ela não consegue entregar o objeto do contrato, ela já não tem mais capacidade financeira nem de devolver o recurso. Então, fica realmente o prejuízo. É uma pena, né? Geralmente, quando é obra, contratos maiores, você deve exigir uma garantia para, pelo menos, cobrir parte desse prejuízo, né? E justamente para a sociedade, o município, o Estado, não acabar tendo com esse problema, e essas obras que ficam paradas e não são terminadas, né? Então, mas justamente uma falha na execução durante, você não deixar isso acontecer, fiscalizar durante, no início. Começaram a ter problemas com aquela empresa, com aquela obra, ela não está executando a obra, não está executando serviços, você já intervir, para você rescindir esse contrato e não ficar esperando o término da vigência contratual. Obrigado. Muito obrigado.